Hoje nós vamos começar a semear um pouco, semear mais aquilo que nós queremos viver, aumentar as nossas vibrações, as nossas visualizações, aumentar aquilo que eu estou desejando. Nesse momento, hoje, durante aquilo que você vai aprender, o foco é você conseguir se visualizar no próximo nível. Porque aquilo que você ficou pensando, desejando até aqui, de fato tudo isso está ali como uma visualização, como um desejo, como uma intenção. Mas qual é o teu próximo nível? Olha que interessante. Imagina que tudo isso que você está visualizando já é real. Vamos ao passado. Elaine, em 2017, 2018, eu materializo todos os meus sonhos. Aquele sonho que quando eu estava dentro do escritório com depressão suicida, começando a me reprogramar e aumentar minha frequência, aqueles sonhos que estavam aqui, a BMW, meu apartamento, as formações que eu queria fazer, as mentorias que eu queria participar, as roupas que eu queria vestir, as joias que eu queria ter, não importa se é fútil para quem? Se podemos tudo. É a história da bolsa. Você pode ter uma bolsa Louis Vuitton? Sim e não. Vamos lá, vamos entender. Sim e não por quê? A Elaine ficou lá se arrumando, colocou um vestido lindo, joias caríssimas, arrumou o cabelo e se maquiou. Por quê? Porque eu preciso ser a mulher mais linda que está aqui. Porque eu quero ser a mulher mais linda que todas vocês mulheres, tá? Segura! E eu fiquei lá me arrumando, linda e maravilhosa, porque eu queria chegar aqui e eu queria me sentir linda para vocês. A diferença é que essa Elaine, que quer usar uma bolsa Louis Vuitton para mostrar para o outro que ela é rica, e tem uma Elaine que quer usar uma bolsa caríssima, porque essa bolsa significa um troféu para ela se sentir rica. Perceberam a diferença? Então você pode tudo. Você quer andar de Ferrari para calar a boca das pessoas que você é rico? Ou você quer andar de Ferrari, de Porsche, porque é o carro que faz com que você se sinta poderoso, confiante, sucesso, seguro, e dane-se, eu não tenho que provar para ninguém o que eu sou, o que eu tenho. Eu tenho que sentir a adrenalina de dirigir o carro dos meus sonhos. Eu quero sentir que ele é um troféu, que significa quando eu olhar para ele, você conseguiu, você é foda, mulher. Entenderam? Ou eu vou dirigir esse Porsche para mostrar para as pessoas que eu tenho dinheiro, que eu sou rica e que eu consegui. Essa é a diferença entre o ego. Ego não materializa sonhos. E entre a centelha divina, então podemos ter tudo. E quando você sintoniza, quando você equaliza os teus sonhos alicerçados naquilo que você deseja, naquilo que é importante para você e não naquilo que você quer mostrar para o outro, porque não importa. As pessoas mais ricas são as mais simples, é ou não é? E por quê? Porque ela é rica. Ela não está nem aí o que o outro vai pensar, ela já entra rica, tipo, eu sou rica, por que eu tenho que estar, não é? E a pessoa que não é, ela tem que mostrar, porque a riqueza dela não está nela, está do lado de fora, no que as pessoas vão pensar dela. Ela está no ter. O ter não cocria riqueza. O que cocria riqueza é o ser. É o ser, é o eu sou. É o eu sou. Então, aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia abundância, abundância vai colher. Então eu quero passar pelas leis da cocriação de tudo, apenas para que a gente possa ancorar esse conteúdo de uma forma super rápida. E a primeira lei é a intenção. Tudo começa com a intenção de um desejo, a intenção daquilo que você quer. E aí nós temos a intuição. O que é a intuição? A intuição é a voz do Criador falando através de você. Intuição. O que é intuição? É a voz de Deus falando comigo. E o que a voz de Deus fala para você? Você não consegue.
Você não pode. Você não vai conseguir. Você não é merecedor. É a voz de Deus? Não. De quem é essa voz? Da crença, do bloqueador, do medo, da angústia. Mas Elaine falou que é a voz de Deus. Por trás disso tudo só existe a conexão com a fonte. E o que entupiu a conexão com a fonte? Para você entender. O que entupiu? O que bloqueou? Se a intuição está lá no final e não consegue passar mais água aqui nesse cano. A crença, a intuição. Uma coisa muito incrível. O que acontece? Por que a voz da intuição você não ouve? Porque está entupido. Está bloqueado. E o que você vai fazendo? Você vai limpando, 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 limpando. E eu vou falar uma coisa agora que eu compreendi por estatística. A maioria dos nossos alunos, eles se tornam empreendedores no meio do caminho. Faz sentido? Coloquei uma loja de japamala, coloquei isso, comecei a vender isso, comecei a fazer aquilo, comecei a vender orgonite, coloquei essa empresa. Faz sentido? O que acontece? Você sempre foi isso. Você sempre foi isso. E por que antes você não faz isso? Porque antes o bloqueio te dizia: você não vai conseguir, você não pode, você não consegue. E quando você desbloqueou, você entendeu: eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E aí você muda de profissão e você começa a ganhar mais, você começa a empreender, você começa a crescer, você é promovido. Fez sentido? Porque agora o bloqueio não existe mais. Então existe o Criador falando diretamente com o teu coração e você diz: yes, eu posso. O bloqueio, ele foi transformado, ele foi transmutado. E aí você usa a criatividade de colocar as tuas ideias em ação. As ideias vão vir e não estão vindo mais. Por quê? Porque as crenças negativas, as emoções negativas é que estão bloqueando a criatividade. Isso te traz o poder de compreensão. O conhecimento determina qual é o teu saldo bancário. Quanto dinheiro você vai ter? Que restaurantes você vai frequentar? O que determina o teu saldo bancário? O conhecimento que você tem. Quanto mais eu invisto em conhecimento, quanto mais eu invisto em livros, em cursos, em mentorias. Eu faço hoje 7 mentorias. Faço MBA, pós-graduação, especialização, tudo em andamento. Eu faço um MBA nesse momento, que já falei algumas vezes, de psiquiatria. É uma MBA apenas para médicos. Eu fui aceita, eu só não posso, no meu contrato está que eu só não posso dar receita médica, porque minha formação não é medicina. Entenderam? E assim eu faço uma série de formações, e essas formações me levam a cada vez mais aumentar os meus rendimentos. E aí você tem a imaginação. A imaginação é o poder que você tem de imaginar, de visualizar, de intencionar, de criar uma imagem clara. E isso te traz inspiração. A inspiração te traz movimento. A inspiração te coloca em movimento, para que você possa colocar tudo isso em ação e aumentar cada vez mais os teus resultados, porque você está agindo. E isso te traz sabedoria. Sabedoria está alicerçado e está ancorado com o quanto você coloca o conhecimento em andamento. O que significa? O que adianta você ter um monte de cursos? O que adianta você ter um monte de livros? Os livros só vão transformar a sua vida se você ler. Os treinamentos só vão te transformar se você fizer, se você praticar. Então é o quanto você é capaz de praticar aquilo que você está aprendendo. E isso vai te trazer o discernimento. O discernimento de saber para onde você vai, aquilo que tem que ser feito. Porque tudo isso é o quê? Tudo isso é consciência. A consciência como base de tudo que existe. A consciência escolhe e cria a realidade. Então, com base nisso, vamos entender quais são os 10 passos. Os 10 passos, também compreendendo de uma forma rápida, 10 passos para co-criar a prosperidade, eliminando as barreiras da abundância. O dinheiro é riqueza. O dinheiro e a riqueza são nada mais do que consciência. É consciência de que isso me pertence. É consciência de que eu sou merecedor disso. Sem consciência do quanto você vale, sem consciência de qual é o teu valor, do que você é merecedor,
você não vai ter prosperidade. Ontem uma pessoa me falou o seguinte: hoje eu tive um grande bingo. Eu entendi que o que falta para eu saltar quanticamente é determinar qual é o meu valor. Ontem eu falei isso e eu quero trazer novamente. Hoje você tem a vida que merece. Olha para a tua vida. Olha para o sofá que você tem, para o carro que você tem. Olha para o emprego que você tem, para o teu saldo bancário. E eu vou falar de novo e tomara que doa. É para doer, tá? Tudo isso que você acabou de olhar é o tamanho do merecimento que você se dá. Uma vez, bingo. Olha como é incrível a inteligência do universo. Uma vez que só pode entrar na tua vida o que você se sente merecedor de ter. Bingo! Eu só posso cocriar, materializar o que eu me sinto merecedor. O quanto você se sente merecedor de escassez? Inconscientemente, porque todo mundo quer riqueza. O quanto você se sente merecedor de falta, de traição, de ser enganado, de ser rejeitado, de ser traído, de ser ignorado. Inconscientemente. Mas há algo dentro de você validando isso. Só pode entrar em nossas vidas o que nós sentimos merecedores de ter. Como vamos mudar isso? Como vamos aumentar o nível de merecimento? Quando investimos em nós. Quando você investe em você, você começa a aumentar o teu merecimento. Por quê? Porque você está praticando mais, você está fazendo mais. É o que a Kátia falou aqui. Quando ela começou a participar da mentoria e quando ela investe na mentoria, você queimou a ponte. Não há como dar errado. Eu preciso fazer isso aqui dar certo. Não tem plano B. E quando você aumenta isso, seja trabalhando até mais tarde, participando de um final de semana inteiro de treinamento. Não foi incrível sair daqui ontem? Mas vocês sabem por que foi? Porque você se sentia merecedor. Porque você se dedicou durante um dia inteiro na fila disso, na fila daquilo, esperando por isso. E ao mesmo tempo inconscientemente orgulhoso da dedicação que você colocou para aprender aquilo que vai mudar a tua vida. Inconscientemente era teu corpo dizendo: estou orgulhoso de você. Inconscientemente era você processando que você está dedicando o teu tempo, que você está dedicando a tua energia, a tua mente, o teu sorriso, as tuas emoções para conquistar aquele eu do futuro que você está lá imaginando, desejando viver. Então vamos lá, quais são os passos? O cérebro, ele processa a nossa comunicação somente através de imagens. O que significa? Eu preciso entregar para minha mente a imagem. E é por isso que você criou a imagem do sonho. É por isso que você criou a imagem e que você começa a criar um holograma perfeito. Você começa a criar o holograma, você começa a aumentar essa imagem. O nosso objetivo é entregar para o nosso cérebro a maquete perfeita, o holograma perfeito, o molde perfeito. O molde que está ali é o que vai ser materializado. O que você deseja? Ser milionário. O que é ser milionário? Você precisa traduzir para a linguagem e o vocabulário do cérebro. Então, se eu preciso entregar para o meu cérebro uma imagem, que é da onde tudo começa, qual é a imagem do eu milionário? E se essa imagem não estiver clara, quando eu pergunto, o que você quer ser? Milionário. Ok. Qual é a imagem? 1, 2, 3. Qual é a imagem? Quem conseguiu criar a imagem milionária? Todos que não conseguiram criar nunca serão milionários. Eu vou repetir. Todos que não criaram nunca serão milionários. Puta que pariu. Por quê? A imagem tem que estar ali, gravada, certa. É isso, aquilo que eu quero. Se essa é a linguagem do meu cérebro, e é para lá que eu estou indo. Claro que muitos de vocês não querem ser milionários.
talvez nem saiba o que é isso. Ok, riqueza, abundância, prosperidade, saúde, amor, tá tudo bem. Quando eu falo, nunca vão ser, lógico que é uma metáfora. Vocês nasceram para isso. Vocês nasceram para brilhar. É apenas para você compreender o poder que existe neste holograma, nesta imagem, neste molde. E a partir deste molde, que vai ser aperfeiçoado, ampliado, modificado, transmutado, que começa o processo onda-partícula. É dali que começa o processo colapso de onda. Eu quero ser rico. Qual é a imagem de você rico? Ser rico não diz nada para o universo. Ele processa essa comunicação através da imagem, ok? Inconsciente é emocional. O nosso cérebro então precisa da imagem, do molde, o protótipo. O meu coração precisa da emoção que eu sinto em relação ao ser milionário. Eu posso ter uma imagem que para mim representa que eu sou milionário. Talvez seja minha casa dos sonhos, talvez seja meu carro dos sonhos, talvez seja uma viagem que aquilo representaria. Para cada um é uma imagem diferente. Talvez seja você num jatinho, talvez seja você olhando para a tua conta bancária milionária. Para cada um de vocês, isso vai ser representado de uma forma diferente, ok? O nosso inconsciente, ele é emocional. Então, o que eu tenho que entregar para o meu inconsciente? Se eu fosse milionária hoje, como eu estaria me sentindo? Se eu olho para essa imagem, ela é real, como eu me sinto? E quando o teu corpo começa a sentir esta emoção, quando ele começa a sentir que isso é real, que você está sentindo isso, o otimismo, a certeza, a confiança, a segurança, você começa a criar combustível, energia para se tornar matéria. E aí nós temos o nosso cérebro, ele não compreende o que é certo e errado. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele não sabe quem é o agressor, quem é o agredido. Se você está me agredindo e eu estou me defendendo, o cérebro não sabe quem é a vítima aqui, quem é o opressor. Se eu estou sendo xingado ou se eu estou xingando, não existe certo e errado. De repente você está lá reclamando porque isso aqui está errado. Errado para quem? Errado é apenas a percepção que eu dou para algo baseado na forma que eu fui criado, na escola que eu estudei, se eu tive pai ou não, nas histórias que eu vivi de traição, ser enganado, rejeitado, inseguro, abandonado. E eu vou olhar para o mundo com esse óculos. Esse óculos tem uma lente, tem um filtro. O filtro são as minhas crenças. E a crença vai olhar a realidade. Eu gosto de um exemplo que é muito interessante. Você está passando por uma praça e existe um homem acariciando o cabelo de uma menininha de 8 anos de idade, arrumando essa menininha, acariciando o cabelo dela, arrumando ela. E você olha para esse cara e você diz: chama a polícia, ele está abusando ela, ok? A Elaine passa nessa praça e vê esse homem acariciando o cabelo da menina, talvez tocando no corpinho dela. E eu vou pensar: caramba, que pai incrível, que pai amoroso, que pai querido. Os meus olhos enxergariam isso, e os teus olhos enxergariam o quê? Qual é a realidade que está acontecendo ali? Não existe teoricamente. Eu preciso ter uma percepção ampla para compreender se eu estou enxergando os meus filtros, a decodificação que o meu cérebro está dando para aquela realidade de acordo com quem eu sou, ou realmente a realidade, ok? Então, para o nosso cérebro não existe certo e errado. E se não existe certo e errado, aqui eu vou vibrar negativo. Aqui eu entro na reclamação, no julgamento, na vitimização, na condenação. Porque eu estou condenando o outro não de acordo com quem ele é, com a limitação que ele tem, mas com base no que eu sou e na expectativa que eu tenho de quem eu gostaria que ele fosse. Não é? Bingo! É como se você me falasse: Elaine, eu era noiva, ajudei meu noivo, ajudei, dei dinheiro, ajudei ele a comprar o carro dele, fiz tudo, e ele simplesmente me abandonou. E agora eu estou aqui, passando por tudo isso que eu estou passando, entrei em depressão, estou aqui sofrendo, e eu perguntaria para ela: o que ele tem a ver com isso que eu não entendi? Elaine, eu vou te explicar de novo.
Eu vou te explicar, porque você não está entendendo, você não sabe o que eu estou falando, peraí. Eu me apaixonei por esse cara, eu ajudei ele, eu fiz com que ele se reerguesse, e ele fez isso, e ele fez aquilo, eu ajudei ele a comprar o carro dele, paguei as dívidas dele, e ele me deixou com dívidas, me tirou tudo. E o que ele tem a ver com isso? Eu não entendi. Então peraí, deixa eu te ajudar, deixa eu ver se eu entendi. Você está frustrada com as expectativas que você criou em relação a ele? Ah tá, eu entendi. Não é o que ele fez, é as expectativas que eu tinha de quem eu gostaria que ele fosse. A minha frustração é expectativa, fez sentido? E quantas vezes nós estamos na expectativa e deixamos de viver a vida, porque esperamos com que a mãe seja a expectativa que eu tenho, o meu relacionamento seja a expectativa que eu criei. O que nos leva ao fracasso são as nossas expectativas. Quando anulamos as expectativas e fazemos o que tem que ser feito, assumimos responsabilidade sobre a nossa vida, sobre o nosso sucesso, sobre o nosso progresso, as coisas começam a mudar. Eu sou 100% responsável. Eu não estive nesse relacionamento com um revólver apontado na cabeça. Eu quis, eu aceitei, eu estava aqui. E por que eu não saio? Porque você está ganhando algo. Puta que pariu. O que você ganha permanecendo ali? Ai, ele me xinga, moralmente me despreza. E por que você está ali? Todos os teus porquês serão racionais. Mas a única resposta é: o que você está ganhando permanecendo ali? Talvez um prato de comida. Puta que pariu, que dor. Esse prato de comida significa: eu não tenho valor nenhum, eu não vou conseguir sozinha, eu não consigo sozinha. Os meus filhos, eu não posso, eu não tenho forças. Então do que você sofre? Você sofre de baixa autoestima, você sofre de insegurança, incapacidade. Se eu aumento isso, eu dou um pontapé na bunda desse homem. É ou não é? Ele responde e alimenta o que eu penso sobre mim. Bingo! Puta que pariu! Ele alimenta, ele fortalece, ele ancora o que eu acredito que eu sou. E é por isso que eu continuo aqui, porque um se retroalimenta do outro. Imagem e semelhança. E quando eu subo, quando eu elevo minha frequência, eu olho de cima para baixo e eu consigo perceber que força que eu sou, que eu posso fazer qualquer coisa. Eu lavo o chão, mas eu sou incrível. Eu não permito mais ninguém fazer isso comigo, porque eu nasci para ser incrível. É para lá que eu estou indo. E isso é a mesma coisa com o emprego que você está, nas relações que você está. Nos mantemos aonde nossa frequência é retroalimentada. A nossa frequência é retroalimentada pela mesma. Aquilo que te irrita, aquilo que te incomoda, aquilo que te angustia, é você. Tudo aquilo que te incomoda, no relacionamento, no pai, na mãe, com o dinheiro, com o emprego, no teu trabalho, você está olhando com o teu olhar de filtro, dizendo: é você, é você, é você. E quando você faz isso, você é vítima, porque a vítima aponta o dedo para o outro. E você vai perceber se isso está te irritando. Se te irrita, nada pode te irritar, eu me irrito. Nada pode te incomodar, eu me incomodo. Nada pode te frustrar, eu me frustro com aquilo que aconteceu. É comigo, é comigo. Isso acontece comigo também. E quanto mais diante dos acontecimentos, das situações que vão acontecendo, eu me desequilibro, eu me frustro, mais eu entendo que eu tenho que equilibrar minha frequência, mais eu entendo que tenho que elevar minha frequência. É ou não é? Quanto mais eu mantenho minha frequência e me desequilibrar e ir para uma frequência contrária, está tudo bem. Eu vou lá, eu acolho aquilo que eu estou sentindo. Mas os segredos vocês aprenderam. Quando eu permaneço naquele lugar, determina o futuro que eu estou criando. Então eu ir até lá, eu tenho ferramentas para sair. Então, nós temos o quarto, que é a microsensação negativa. Eu mapeei a microsensação negativa, porque quando eu estava me reprogramando, eu tinha um grande desafio. O desafio com o meu filho, que me deixava irritada. Opa, peraí, sou eu que me irrito com ele. É ou não é? Mas isso me levava a sentimentos dentro de mim que eram muito rápidos e pequenos. Eu tinha medo do futuro. Olha só que interessante. Acontecia algo e a minha mente de mãe me levava para o futuro. Quem que ele vai ser? Que moleque que ele vai ser desse jeito? Faz sentido, mães? E meus pensamentos eram negativos, baseados naquilo que eu estava sentindo em relação ao que aconteceu. Uma má criação, um comportamento dele. Então eu entendi, cara, isso aqui, essa microsensação negativa, porém, predominante, todo dia isso aqui acontece. É o meu vazamento de energia.
é o meu desequilíbrio, uma micro sensação negativa, aquele pensamento que vem negativo, aquela insegurança, aquele medo, tudo bem, desde que ele não seja predominante, mas tudo que é predominante é psicossomático. Tudo que é predominante todos os dias eu vou para esse lugar, todos os dias eu me sinto assim, ele é psicossomático, está empilhando aquela emoção, empilha, ela fica gigante. E aí nós temos a mente que eu falei, não distingue se eu estou atacando ou se eu sou atacada. A minha realidade é criada a partir do que eu estou fazendo. Então, se eu estou agredindo, mesmo que eu tenha sido agredida, o meu campo está vibrando de acordo com como eu me sinto, como eu me comporto, ok? A mente, no universo, o outro não existe. Toda vez que eu reclamo, toda vez que eu julgo, Fernando trouxe isso brilhantemente. Quando o Fernando falou quem ele era, o dono da verdade, o dono da razão. E aí o Fernando condenava, julgava, e todos aqueles julgamentos estavam criando a realidade dele. Porque para a mente, para o universo, só existe eu. O outro não existe. O que significa? O universo nos decodifica como parte da engrenagem dele. Ele não diz, olha um humano ali. Nós somos parte do universo. Eu tenho o meu campo, você tem o teu campo, você tem o teu campo. Então aquilo que você faz volta para você. Aquilo que eu faço vai voltar para mim, porque tudo é energia. Se o mundo fosse matéria, nos meus cursos eu ensino isso, da parte matéria, parte onda, partícula, colapso de onda. Jesus sabia tanto disso, que ele colocou um dos mandamentos lá, o perdão. E por quê? Porque aquilo que eu penso em relação ao meu agressor, em relação àquilo que aconteceu comigo, está voltando para mim. E nós estamos aqui num processo evolutivo, num processo de crescimento, aonde faz parte do que viemos fazer, perdoar. E é compreensível quando aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu não largo, aquilo que eu não perdoo, está no meu campo quântico, materializando partículas e tornando realidade mais desse molde, desse sentimento, deste comportamento que eu tenho em relação àquilo que eu não perdoei. É claro que quando ouvimos histórias, nós pensamos, cara, como perdoar isso? Mas a questão é, você pode passar a vida inteira agarrado nisso e viver e desperdiçar uma vida. Como você pode escolher como que você vai viver essa vida? Diante do conceito, do principal, para mim, mandamento da vida. Não é o que te aconteceu que determina quem você é. É o que você faz com o que te aconteceu que determina quem você vai ser. É exatamente isso que determina. E isso faz com que você sintonize uma nova frequência. Eu não consigo mudar teoricamente o passado em relação a tudo que eu vivi que me prende naquela situação, um dos principais bloqueadores do meu campo, como ontem vimos. Eu não consigo, mas eu consigo mudar a minha vibração, mudar o meu destino, mudar o meu futuro diante de como eu me comporto diante disso. E como eu decido a partir daqui viver a minha vida, que é a história dos grandes heróis que passaram por grandes desafios, por grandes situações e se reergueram, enquanto o outro permanece lá. Então, isso também nos dá o passo do acesso à realidade pela emocentização. O que é a emocentização? É quando eu emocientizo o meu pensamento. O meu pensamento dá a forma, o meu sentimento, ele vai colocar a emoção, ele começa a criar o combustível, e o meu comportamento materializa. Então, o meu pensamento, o meu inconsciente, lembra que eu falei ontem? Energia cognitiva, energia emocional e a energia física. E quando eu junto essas energias, quando eu estou alinhado com aquilo que eu quero, com como eu me sinto em relação a isso e como me comporto. Se eu quero ser um treinador de sucesso, como esse treinador se comporta? Vamos analisar. Eu ao futuro, eu já sou um treinador de sucesso. Eu tenho um evento para 4.000 pessoas. Como eu me comporto?
Como eu me comportaria se eu já fosse isso? Eu trago esse comportamento para o meu momento presente, em que eu não sou nada disso, mas eu passo a me comportar e agir como se já fosse. Se eu quero ter um relacionamento, eu lembro de um alinhamento que eu fiz, de vários, mas eu tinha uma coisa que era o seguinte: espera aí, se eu tivesse um relacionamento, o que eu estaria fazendo às 7 horas da noite, quando os meus filhos chegam da escola? Eu estaria jantando com o meu marido e com os meus filhos. E o que eu fazia? Não existia hora para jantar. Eu trabalhava 24 horas. Como que eu estou me comportando? Como alguém que tem um marido, que vai sentar na mesa para jantar, que vai deitar com o marido quando ele for para a cama e fica ali batendo um papo, nem que depois eu levante e vou trabalhar mais um pouco? Eu tenho comportamentos de alguém que é comprometida e casada? Não, então eu nunca vou casar, porque a minha energia está cocriando mais de quem eu sou. Bingo! Mas eu quero um relacionamento, está aqui na minha mente. Minha mente tem uma imagem. Qual é o meu sentimento? Como eu me comporto? Igual uma metralhadora trabalhando. Mas se eu fosse casada, se eu tivesse relacionamento, eu estaria fazendo isso? Não tem como, senão o marido vai embora, mulheres. Então eu passo a jantar. Para mim 7 horas era o seguinte: as crianças chegavam da escola, então naquele momento era o momento de jantar em família, e eu passo a deixar o computador no meu escritório e ir jantar com as crianças. As crianças dormiam comigo, porque elas queriam? Não. Quem queria? Era eu que queria ficar sentindo o cheirinho deles, porque eu viajava muito. Eu passo a colocar as crianças dormir na cama delas e me comportar como? Apenas dei um exemplo de relacionamento, mas são esses comportamentos, assim como o dinheiro, assim como você visitar, você ir naquele restaurante dos teus sonhos. Você precisa ir nesse restaurante para poder prosperar. Por quê? Peraí, eu preciso ir lá todos os dias? Não, uma vez a cada 2 meses, contando moedas se for o caso. Mas você precisa experienciar isso, porque quando você sentar nesse restaurante, com a roupa que você escolheu de rico para ir lá, e você sentou naquele restaurante, e você olhou ao redor, você vai dizer: caramba, eu entendi o que eu estou sentindo, que eu pertenço a esse lugar. Yes. Se existe o shopping caro da cidade e você diz: não, esse shopping não é para mim, parabéns, pobre, é o atestado de pobreza. Por que não é para você? É sim. E você vai treinar isso, e na primeira vez que você entrar lá, você vai sentir uma dor no coração. O quê? 5 mil a calça? E você vai dizer pro teu cérebro: é sim, é, e é barato. E que um dia, não é incrível? É treino, é treino, é treino, é isso. Eu lembro quando, o quê? Como assim? Era absurdo, era muito absurdo, era muito absurdo. O valor da calça era um absurdo? Não, era eu que era pobre. A calça é o valor dela. Quem disse que é caro ou barato? Quem disse que existe caro ou barato? Existe pobres e ricos. Quem diz que existe certo e errado? E isso é treinar, até o dia que você entra nesse local e você diz: caramba, eu pertenço. E quando você sentir que você pertence, esse é o salto quântico. Porque enquanto você caminhar e pensar: cara, esse lugar não é para mim, isso aqui não é para mim, não colapsa, porque não há pertencimento, não há comportamento congruente. Lembra que eu falei ontem? Ontem eu dei a chave quando vocês fizeram a fisiologia. Agora vocês vão entender. O conhecimento, o colapso de onda, ele só acontece quando o conhecimento passa por mim. O conhecimento passa pelo meu corpo e ele entende conscientemente aquilo que está sendo falado. Um exemplo: o que é o amor? Não tem como explicar. Eu vou ficar agora meia hora falando o que eu sinto pelos meus filhos. Vocês nunca vão entender. O que é soltar, mestra? O que é colapsar? Mas como sentir? Não há como ensinar. Por mais que eu ensine, você vai continuar com dúvida. Por quê? Porque esses comportamentos, essas emoções, essas situações dependem da linguagem emocional. O amor não é racional para que seja explicado. A abundância, o ser milionário, não é racional
para que seja explicado. Você precisa ser. E o ser vem da linguagem emocional. E o cérebro emocional, que é o nosso coração, responde às emoções. Então eu preciso sentir o amor para saber o que é o amor. Eu preciso sentir o que é o soltar, soltando. Eu preciso sentir a abundância, que é a minha história do McDonald's. Os meus filhos pediam McDonald's, eu dizia, não temos dinheiro, não temos dinheiro. Até eu entender que eu precisava ir lá. E quando eu estou me reprogramando e começo a entender, eu junto de fato as moedas, os poucos reais que existem lá. E depois de tantos meses eles me pedindo o McDonald's, nós vamos. E eu tenho dinheiro apenas para comprar 2 pão, carne e queijo. Não tinha batata, não tinha refri e não tinha para mim. Mas ao sentar naquele local e olhar para o lado, pude sentir, é isso. Eu estou entendendo o que é sentir, o que é viver como se fosse, o que é sentir a vibração, eu pertenço a esse lugar, eu posso vir aqui quando eu quiser, eu posso comprar uma franquia se eu quiser. É você sentir o quanto abundante você é. E isso é praticar ser abundante. E lá estava eu. E eu lembro um dia também que eles queriam sushi. Eu lembro que eu tinha 100 reais. Esses 100 reais era para fazer o rancho da semana. Eram 100 reais importantes. E há tantos dias eles pediram sushi. E eu queria fazer isso por eles também. E com aqueles 100 reais no bolso da calça, eu recordo, eu fui no restaurante. E foi incrível viver aquilo. Mesmo sabendo que aquilo era o dinheiro da comida da semana. Mas o que eu estava sentindo, a abundância que eu estava vibrando, a felicidade, a alegria, a gratidão, é o que magnetiza aquilo que vai voltar. E eu lembro que eu gastei 70 reais. E 30 reais sobraram para as compras da semana. Mas naquela semana, muitos outros reais entraram que não eram previstos. Então você começa a treinar o co-criador milionário que existe em você. Porque é ser milionário para ter milhões. É ser rico para ter riqueza. É ser prosperidade para ter prosperidade. Então o alinhamento é isso. É quando aqui está o que você quer. Quando você está sentindo nas suas veias a dopamina, a ocitocina, e você se comporta como se já fosse realidade. Não é você ir lá comprar um carro e se endividar. Isso não tem nada a ver com cocriação. A cocriação arruma uma forma de chegar até você, de uma forma mágica. A sensação é, Elaine do céu, caiu do céu. Isso é a cocriação. Cai do céu. Eu uso uma metáfora que literalmente era essa. Cara, dinheiro cai do céu. Faz sentido? Ele vem de uma forma inusitada, de uma forma que você não imagina, de uma forma mágica. Isso é a cocriação, porque você alterou a realidade. Você transformou a onda em partícula. O cérebro é verbal, nosso cérebro é verbal e o nosso coração é emocional. Então, o poder do verbo. O nosso cérebro responde ao verbo. Eu já queria dar uma aula de meia hora. Se eu começar um conceito aqui, não posso. Mas vamos lá, vou dar um exemplo. Dançar, cantar. Eu sou. Então, o nosso cérebro responde à linguagem verbal. Quando você utiliza os teus comandos, quando você utiliza os teus decretos, o teu eu sou, o cérebro responde ao verbo. E eu já queria dar uma aula aqui. E o 10, não existe o não. O que significa não existe o não? Não quero ser pobre. Qual é a frequência que eu estou vibrando? Pobreza. O que você quer? Ser rico, ser próspero. Não posso perder meu emprego. Na verdade, o que você quer? Reconhecimento, sucesso, é isso. É o foco, é naquilo que você realmente quer. Ok? E vamos lá então, completando esse módulo com 10 níveis de consciência que todo co-criador milionário precisa aprender. 10 ativações do gene da riqueza nesse momento instalado em você. Primeiro deles, vamos ativar o campo de visão. O que é o campo da visão? É a visualização. Veja a imagem dos teus sonhos. Veja com nitidez, com clareza. Veja aquilo que você quer. É a visualização. Depois, dinheiro chama dinheiro. Você cocria dinheiro quando está na frequência da prosperidade. Já aprenderam. 2, audição. O que é audição?
Qual é o som do teu sonho? Essas 10 ativações correspondem ao quê? O truque de mestra é enganar a tua mente. Quando você utiliza essas 10 ativações, a tua mente perde a noção da realidade entre real e imaginário. As mesmas redes neurais são ativadas. As mesmas redes neurais são ativadas quando você está olhando para a plateia ou quando eu estou imaginando a plateia. A mente não consegue dizer, opa, olho fechado, real, agora ela está imaginando, agora está visualizando, agora está de olho aberto. É tudo a mesma coisa. Então aquilo que eu estou visualizando, aquilo que eu estou dando foco, é o que está mudando o meu corpo, minha fisiologia, a minha mente, a minha vibração. Olha que incrível, olha que incrível. A mente só pode conceber e cocriar aquilo que ela já viveu. Puta que pariu. Então não vou ser rico nunca. Não vou ser amada nunca. Nunca fui amada. Peraí, vamos de novo. A mente só pode conceber, materializar aquilo que você já viveu. Puta que pariu. Como assim? Deu um nó aqui. Em quem deu um nó? Eu quero mudar minha realidade, paguei ingresso, e agora a essas alturas ela está me dizendo que eu nunca fui milionária e nunca vou ser, eu entendi mesmo? A mente só pode conceber o que você já viveu. O que significa? Metaforicamente explicando, a mente precisa de uma imagem. A mente precisa que aquilo que você quer passe pelo teu corpo. Você experiencie, você sinta aquilo como se já fosse realidade. Mas como que eu posso sentir o que é ser milionário se eu nunca fui milionário? Não dá essa dúvida? Não dá essa dúvida? E é por isso que existe a visualização. Puta que pariu. Não existe diferença, bingo, para nossa mente, o que eu estou visualizando ou o que eu estou vendo como real. E assim que eu começo a mudar, se aqui dentro eu sou milionário, e eu ancoro, e eu busco imagens, como vivem os milionários, que carro que eles dirigem, como que é a vida milionária, já que eu nunca vivi, eu tenho que aprender, eu quero olhar, eu quero apreciar. Eu vou apreciar é diferente. É diferente de você olhar para algo e dizer, cara, eu nunca posso ter. Eu nunca vou poder ter. E você olhar para um carro e dizer, caramba, que lindo. E você está olhando, apreciando, admirando aquilo. E quando você está apreciando, não tem apego. Não tem conflito. Perceberam que frequência incrível? Eu estou olhando para algo dizendo, cara, que incrível, que lindo. Perceberam que não tem conflito? Então, o quadro dos sonhos, o quadro, aquele painel dos sonhos, perceberam como ele é importante para a mente? Porque quando eu estou vendo isso, apreciando isso, admirando isso, eu estou inserindo no meu campo. Eu estou adicionando aquela realidade para a minha vida. Então, a audição, o tato é qual é o toque? É com esses recursos que eu vou dar essa realidade para a minha mente. Eu vou enganar ela. Por quê? Porque eu estou tocando qual é o corpo do relacionamento dos sonhos. Eu vou tocar o que? Na mão da pessoa, no cabelo dela. Qual é o toque de dinheiro? É o carro? É a casa? É eu tirando um extrato bancário? Qual é o toque? E quando eu começo a colocar o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou tocando, eu estou enganando ela, a modo de falar. Ela perde noção da realidade entre imaginação e realidade. E o que tem emoção, sensação, é o que ela entende que é real. E a função dela é me dar mais disso. Qual é o cheiro do dinheiro? Qual é o cheiro da riqueza? Qual é o cheiro? Defina. Talvez seja o cheiro do sucesso, talvez seja um cheiro em específico, o cheiro de rosas vermelhas. Qual é o cheiro que tem isso? O cheiro de um perfume? O cheiro da saúde? Você correndo ao ar livre? Faz sentido? Paladar. O que é o paladar? Qual é o sabor? Se eu estou vivendo algo como real, eu estou ativando os meus sentidos. Mas eu também posso ativar eles. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Qual o som? Qual é o toque? Eu sentir a textura da areia da praia. Eu sentir os meus pés na água gelada da praia. Quantas vezes eu
com esse exercício de praticar todos os sentidos, as ativações, para ampliar a frequência do meu sonho. Eu me lembro de entrar na minha casa dos sonhos, de olhar para toda ela, ver a escada, de ir até a piscina, me posicionar na borda da piscina, entrar na piscina. E se eu entrei na piscina, quando eu subo, eu vou colocar os meus cabelos para trás, é ou não é? Eu vou tirar a água dos meus olhos. Eu estou vivendo o filme exatamente como se fosse real, sentindo o gelado da água, arrumando meu biquíni que já deve ter descido aquelas alturas com o pulo que eu dei. Viram? Aí eu dei realidade nos detalhes que eu criei. E aí eu deitei na minha cama dos sonhos. E qual era a textura do lençol que eu deitei? Porque ricos têm lençol de trocentos fios. É ou não é? Então, eu estou sentindo lá aquele fofinho de hotel. É a percepção, é a sensação, é o toque, fez sentido? Porque eu estou trazendo para ela que aquilo que eu nunca vivi é real. Então eu estou treinando quem eu sou, eu estou mudando minha fisiologia, mudando o meu comportamento. E aí eu tenho o paladar, aí eu tenho a mente não apenas a cognição, não apenas a visualização, mas no pensamento, mas no diálogo interior, como fonte criadora de abundância e de riqueza. Aí eu tenho o ego, que eu já expliquei, o ego aqui, exatamente no exemplo que eu dei, quando eu quero mostrar para o outro algo, e quando isso está focado em mim. Quando isso é importante para mim, eu quero estar linda, me sentir linda para vocês. Eu quero ser a mulher mais linda que está lá dentro. Fez sentido? É para mim, é para mim, é para mim sempre. Aí você pode tudo, você pode o que você quiser, usar as roupas que você quiser, as joias que você quiser, a bolsa que você quiser, o que ela significa para você. Como você se sente com essa bolsa, e não o que o outro precisa pensar a teu respeito por ter essa bolsa. Apenas um exemplo entre o que está focado no meu poder e o que está focado naquilo que eu quero representar para o outro. Sementes. As sementes é aquilo que eu vou plantando. Lembra o começo da palestra? Quanto mais você semear lendo um livro, se dedicando, o quanto você é capaz de investir em você, o quanto você investe em você, o quanto você se sente merecedor de uma vida melhor. Quantas vezes você estava a um passo de decidir a vida dos teus sonhos, algo que determinaria o rumo da tua vida, algo que determinaria quem você iria ser no teu próximo nível, mas você por crenças de não merecimento, você por crenças de menos-valia, de incapacidade sabotou os teus sonhos, deixando você em segundo lugar. Quem é a pessoa mais importante do mundo? É você. E quando você estiver bem, você muda todas as pessoas que estão ao teu redor com o teu exemplo, com o teu amor, com a tua confiança, com a tua coragem. Então quem é a pessoa que você tem que olhar com amor, dizer, cara, eu tenho que mudar isso, eu não aceito passar por essa vida sem realizar os meus sonhos. Qual é o teu sonho? Nós temos vários, e tem algum que você aceita não realizar? Mas o que você está fazendo para que ele se torne realidade? Você aceita passar por essa vida sem amar e ser amada? Amado? Você aceita passar por essa vida sem ter prosperidade, abundância, a ponto de não se preocupar com dinheiro? Você aceita passar por essa vida sem ter o corpo dos teus sonhos? Sem poder andar na praia com a roupa que você quiser, sem ficar se escondendo atrás de uma toalha? Esses são os meus exemplos. Não, eu não aceito. Então o que eu tenho que fazer para conseguir isso? Investir em você. E quando você investe em você, quando você transforma você, que é o aumento da tua autoestima, do teu amor próprio, da tua energia, se tornando uma fonte geradora de energia, você é o poder. Você é o alicerce da tua casa, do teu trabalho, da tua empresa, se tornando realmente a fortaleza de tudo que está ao teu redor. E essas são as sementes que você começa a plantar. Quando você começa a plantar, quando você planta essas sementes, não tem para ninguém. É como se você sentasse para assistir de camarote a tua nova vida. Porque aquilo que você fez, atitudes, comportamentos, aquilo que você estudou, aquilo que você leu, aquilo que você investiu, não existe nenhuma possibilidade de não voltar. Não tem como, é uma fórmula. A fórmula está baseada na emocientização, meu comportamento, aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, aquilo que eu estou fazendo
Aquilo que eu estou investindo em mim para mudar essa realidade é o que vocês fizeram aqui nesse final de semana. E poderiam estar em qualquer outro local, com as suas famílias, enfim, tudo mais. E você veio aqui, olha que orgulho disso. Também, sem dúvida, as pessoas que ontem entraram na própria mentoria, já prestigiando, já elogiando, já admirando realmente vocês por isso. Ou seja, esse quadro tem tudo a ver com a decisão que vocês tomaram. Emocentizar é isso. Emocentizar é quando você pensa, quando você sente e quando você age congruentemente com aquilo que você deseja. O que você quer? Quais são as atitudes, os comportamentos que eu preciso ter que me levam a essa vida do sonho? O que não aceito mais viver? O que eu não aceito mais na minha vida? Ok? Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais 2 sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz, amo você!